E então, de repente, nos deparamos com uma coisa dessas. Ai, meu Deus, isto está errado. Olhem só para isto. A União Europeia admitiu ontem que terá mesmo de dialogar com Putin. A Rússia tem afirmado repetidamente que está pronta para retomar o diálogo com os apoiadores ocidentais da Ucrânia para pôr fim ao conflito. A UE terá que retomar o diálogo com o presidente russo Vladimir Putin para acabar com o conflito na Ucrânia, disse o porta-voz principal da Comissão Europeia. E, obviamente, a RT se aprofunda na história da questão. Mas o problema com essas pessoas é que, embora eles usem o termo, a palavra diálogo não se aplica neste caso. É um eufemismo para a Rússia ditar as condições de rendição para a União Europeia. Se não for assim, bem, os russos podem simplesmente continuar a fazer o que têm feito. E aqui temos o indivíduo que é extremamente importante, apesar do facto de que, por mais que eu seja bastante crítico das Nações Unidas, e grande parte dessa crítica é de fato muito bem justificada. Senhor Vassily Nebenzia, o representante permanente da Rússia no Conselho de Segurança das Nações Unidas, apareceu ontem e vejam o que ele está a dizer e percebem que isto não é uma iniciativa qualquer de Vassily Nebenzia. Ele fala do mesmo livro que é fornecido pelo Escalão Superior da Rússia, bem, basicamente a cúpula político-militar. E então ele fala sobre o fato de que a Rússia não tem dúvidas de que o ataque terrorista das Forças Armadas da Ucrânia em Kharkiv foi planejado com antecedência. Os ucranianos sabiam onde e a quem estavam atacando, afirmou Vassily Nebenzia. E outras declarações feitas por Nebenzia na reunião do Conselho de Segurança da ONU. Em dezembro de 2025, o número de civis afetados pelos ataques da AFU, eles perderam, na verdade, por 1-0 aqui, foi de 367.560 pessoas. Sim, há algo errado com os números, mas sim, houve um sério efeito nos civis, mas terei que procurar o número exato. Obviamente não são 367 mil. Menor, significativo, mas não tão grande. As Forças Armadas da Ucrânia estão deliberadamente atacando alvos civis e civis na Rússia. Claro, porque é isso que eles são, juntamente com seus curadores. Eles são terroristas. E nenhuma ação hostil da clique neonazista em Kiev ficará sem resposta. Por Moscou. E podemos ver, observamos isso todos os dias. E a Rússia resolverá os problemas por meios militares até que Zelensky caia em si e concorde com condições de negociação realistas e aceitáveis, simples assim. E, como eu afirmo sem parar, os russos continuarão a fazer isso enquanto for preciso. E os russos, obviamente, não são idiotas. Eles entendem que Zelensky não pode vir a nenhum tipo de mesa de negociação, porque ele será morto pelos próprios europeus. E assim, a Federação Russa não sujeita civis a bombardeamentos, porque o Ocidente ignora os ataques deliberados de Kiev a alvos e populações civis. O Ocidente não só ignora, como encoraja, porque basicamente os governos e a Comissão Europeia são criminosos de guerra, são terroristas por natureza e não se importam de matar o maior número possível de russos. E isso nos leva a uma coisa bastante interessante, que é como é que se pode dizer, indicativo, se assim o desejar. Na realidade, é uma manifestação. Então, aqui temos isto. Esta é a pesquisa da Alemanha. E, como você mesmo pode constatar, isso foi feito já faz alguns dias. É recente e quero imediatamente dizer que todas as protestações de muitas pessoas dizendo provavelmente deliberado, não é real. Bem, é real, acreditem em mim, eu sei. A única diferença aqui seria de 1, 2, basicamente pontos percentuais, mas olhem para isto. É por isso que os russos não vão conversar com a Europa de forma alguma, em nenhum modo, para encontrar qualquer tipo de compromisso, porque os europeus são o que são. E, novamente, haverá muitas pessoas que virão aos fóruns de discussão, às suas sessões de comentários, dizendo, não somos assim. Eu sei. Quero enfatizar, sei que há muitas pessoas decentes, trabalhadoras e honestas com, ainda humanidade dentro delas. Mas aqui está a Alemanha, e olhe para isto. Em quem se pode confiar e em quem não se pode confiar. Como você mesmo pode ver,
Isso diz tudo sobre o quão doutrinados os alemães são. E eles são. Quer dizer, por exemplo, a maioria dos alemães odeia os russos para começar. E não importa quem chegue ao poder lá. Não importa. Isso não muda basicamente a sua composição moral e emocional da sociedade alemã. E como você pode ver, 83% dos alemães não confiam na Rússia. 9% confiam excessivamente na Rússia, e posso apostar o meu último tostão nisso, que a maioria desses 9% é da Alemanha Oriental. Enquanto os EUA também não se saem muito melhor, mais ou menos, mas adivinhe só, mais de 40% confiam na Ucrânia. A Grã-Bretanha, e bem, o que quer que seja, é simplesmente, absolutamente incrível. E é realmente indicativo que quando falamos da Europa, não se consegue falar com eles. Se você olhar para a sociedade francesa, por exemplo, antes que ela entre na Sharia, o que vai acontecer muito em breve, vai ser praticamente os mesmos números, sabe? Então, os europeus simplesmente não gostam dos russos. E não importa o que qualquer um diga, é assim que é, sabe? É assim. E os russos estão perfeitamente cientes disso. É por isso que, como já afirmei muitas vezes, vou repetir quantas vezes for necessário, a sua mudança tectónica nas atitudes culturais dos russos em relação à Europa ocorreu. É um facto consumado. Os russos não gostam de jeito nenhum da Europa. Eles não gostam de jeito nenhum dos europeus. Todos eles acolherão europeus que emigram para a Rússia porque desejam, sabe, viver com os valores humanos normais, e são, valores culturalmente conservadores em muitos aspectos, não economicamente. A Rússia em muitos aspectos, é de fato um estado social. Mas eles serão, obviamente, recebidos de braços abertos, mas a maioria da população europeia, você não pode salvá-los, então, e eles mesmos causaram isso. Então, os globalistas vão apertar ainda mais o cerco por lá, e já sabemos que é basicamente um parque de diversões para satanistas, pedófilos, e é isso que a Europa se tornou. Então, não há o que conversar com os europeus. Então, já que falamos da Ucrânia e já que falamos sobre o que está acontecendo, eu vou apresentar-lhes isto. Esta é basicamente a visão deles de uma das suas subestações. E para aquelas pessoas que não estão entendendo o que se passa aqui, deixem-me explicar. Os russos não estão apenas explodindo usinas de energia, eles explodem subestações. E esses transformadores, a Ucrânia não os produz mais. Eles simplesmente não têm a capacidade. E, principalmente, antes disso, era fornecido pelos europeus. Mas isso também não acontece mais, porque, essencialmente, eles estavam ficando sem absolutamente tudo. E se formos falar sobre a situação com na linha de frente, aqui está. Bem, vamos dar uma olhada no nosso balanço de hoje. Como vocês mesmos podem ver, é praticamente a mesma coisa de sempre e eles continuam basicamente a se desfazer do que eles chamam de Forças Armadas da Ucrânia. Essencialmente, agora é uma coalizão da OTAN e de outros, voluntários, se assim desejarem. E se formos dar uma olhada no mapa de Zaporizhzhia, com nossos amigos, Coronel Popov e Marat Khairulin, como você mesmo pode ver, nós podemos observar o avanço em direção a Novomikhailivka. E estão sendo formados lá diversos tipos de caldeirões. Orekov provavelmente será o próximo, antes que os russos lancem o principal ataque em direção a Zaporizhzhia. Mas, mais uma vez, os russos não estão realmente com pressa aqui, porque não há necessidade alguma de se apressar, porque se você observar com bastante atenção o que está acontecendo na Ucrânia, em termos gerais, não é nada bom para a sua população, que ainda, em grande parte, apoia. Primeiro, eles sofrem lavagem cerebral, estão realmente a beber da fonte e a propaganda é muito forte. E sim, a maioria dos ucranianos já odeia os russos, especialmente os do oeste da Ucrânia. Mas a coisa chegou ao limite agora e sabemos o que está a acontecer. A Rússia quis militarmente. É só uma questão de como será arranjado. E enquanto falamos sobre isso, a outra coisa que de repente começa a vazar para basicamente espaço da mídia, até mesmo dos Estados Unidos.
Quero enfatizar isto porque, obviamente, como sabem, como qualquer pessoa, com a minha formação o faz, e quem se dedica, digamos, a comentar a situação geopolítica e a própria base da geopolítica, obviamente, é o equilíbrio de poder que está implícito no próprio termo. Há uma capacidade militar industrial massiva, científica, cultural e coisas dessa natureza. E então, de repente, temos essas coisas depois regurgitação dos mesmos ou velhos relatos de que os russos abateram mais um F-16. Era do ano passado, mas não importa. Eles não reportam mais sobre isso. De qualquer forma. E o que sabemos que Odessa não vai apenas atingir só aquilo. É o que muitas pessoas perguntam. Que Odessa não só atingiu o seu armazenamento de gás perto de Lviv, mas também a sua principal fábrica industrial, que também estava a reparar e a abrigar, na verdade, todos aqueles F-16 e toda a sucata que os Estados Unidos e o NATO fornecem à Ucrânia. E sim, na maioria das vezes, eles simplesmente aparecem, sabe? Decolam, surgem, lançam algo e, sabe, correm imediatamente. Porque caso contrário, seriam abatidos de qualquer jeito. Então, mas o que é realmente importante em tudo isso é o seguinte: se você for ao canal deles, ao YouTube, como você mesmo pode constatar, aqui está o cara. Eu não costumo ouvir muitos deles, mas eu literalmente acabei encontrando. E ele é, na verdade, o C.W. Lemoine. E ele é, na verdade, um ex-piloto de caça, sim. Então ele é o tipo de pessoa que, entende? E ele é o cara que compreende a aerodinâmica, o que a aviação moderna realmente é. E veja o que ele faz. Aqui está um vídeo de ontem. Ele fala sobre aquele combate de F-16 na Ucrânia e como o treinamento da OTAN simplesmente não funciona. Eu venho dizendo isso há muitos anos porque a OTAN e todo o seu corpo de oficiais, incluindo as Forças Armadas dos Estados Unidos, é simplesmente retrógrada. Eles não entendem com o que estão lidando. E adivinha só? Agora, temos o piloto que aparece, um piloto de combate, ele pilotou F-16S e muitos outros aviões, e ele está, evidentemente, ainda em alguma função paramilitar, que, embora os pilotos ucranianos tenham elogiado o próprio F-16, eles criticaram as táticas da OTAN por dependerem demais da superioridade aérea, um luxo que a Ucrânia não tem. Então eles falam sobre isso. E é preciso que se entenda, os Estados Unidos são, além do péssimo, histórico militar, em qualquer tipo de guerra séria, ou mesmo em guerras não tão sérias. A sua superioridade aérea é o mito essencialmente criado pela Força Aérea dos Estados Unidos, que eles, obviamente, obtiveram com o seu tendo-a durante a Segunda Guerra Mundial contra a totalmente exaurida e esgotada Luftwaffe, a maior parte da qual foi, na verdade, destruída na frente oriental. Mas, no entanto, ninguém nega o heroísmo e a dedicação das suas tripulações aéreas, tanto dos bombardeiros estratégicos americanos, quanto, claro, das suas escoltas aéreas que voaram todo tipo de aeronave, incluindo os lendários P-51 Mustangs. Mas a verdade é que, como já afirmei, muitas pessoas, incluindo na Força Aérea do EUA, elas realmente não conhecem a escala da guerra aérea na frente oriental. Isso ofuscava praticamente tudo o que estava acontecendo, na verdade, em qualquer outro teatro de guerra. E a partir desse ponto, porque os Estados Unidos estavam a enfrentar forças aéreas tão imponentes. Bem, inexistentes, como a do Iraque, que simplesmente fugiu, ou a do Afeganistão, que nem sequer a possui. Então, por alguma razão, eles decidiram que a sua superioridade aérea, de alguma forma, é um fator crucial. Obviamente, isso não vai funcionar e nunca funcionou contra uma defesa aérea séria. E, novamente, os Estados Unidos não encontraram uma força aérea real desde 1950, quando se familiarizaram com os MiG-15 do 64º Corpo Aéreo daquela época, liderado pelo lendário herói 3 vezes da União Soviética, Ivan Kojedub, que tem a maior pontuação entre todos os ases aliados e de longe. Ele abateu 62, eu creio, dos aviões alemães, inclusive pilotando seu Lavochkin. Ele também abateu um Messerschmitt 262, que era a jato. Então,
E não funciona porque, obviamente, se baseia nos, pressupostos fundamentais da mente militar americana de que não haverá ninguém atirando de volta. E, de repente, você tem aqueles caras que vão, não importa o que pilotem, F-16, F-22, F-35. Eles se deparam com a defesa aérea e a força aérea, que os avista de uma distância tremenda, sabe-se lá de onde, e os derruba. E estamos falando do S-300V4, que é o que se conhece como defesa aérea de tropas, e isso é insano. São sistemas de defesa aérea capazes de realmente interceptar armas hipersônicas, as verdadeiras armas hipersônicas, incluindo corpos planadores, que, claro, os Estados Unidos não possuem. Mas o seu alcance de 400 quilômetros e tem R-37s com o mesmo alcance, tem o verdadeiro complexo de reconhecimento e ataque que envolve todo o tipo de sensores. E o exército russo opera com uma capacidade de detecção e monitoramento muito elevada. Então, se qualquer aeronave deles voar e se aproximar de algo russo, ela será imediatamente abatida. É tão simples quanto isso. E não importa o que você faça, não importa quantos aviões você pilote, sim, o conceito americano, basicamente, da superioridade aérea, é primariamente um mito. E é isso que nos leva a algo realmente interessante, quando discutimos todo tipo de assunto militar. Eu li, como já afirmei, todos os tipos de publicações, como qualquer um faz. Americanos que leem, por exemplo, a Voyenaya Missel, Pensamento Militar. Estas são publicações abertas, não classificadas, e são muito importantes. E na última edição da revista Parameters, que é a publicação da Escola de Guerra do Exército do ZU, aqui o que temos. A última versão da sua última edição de Parameters é essencialmente dedicada a resenhas de livros sobre assuntos militares, sabe? E aqui temos o combate terrestre, furando o mito da guerra moderna. Esta é a resenha do livro de Ben K. O'Connell e é resenhado por, você pode ver por si mesmo, é por o Justin Lynch, professor na Universidade de Georgetown, e eles falam sobre desmistificar o mito da guerra moderna. E essa mitologia é essencialmente a mitologia americana e europeia, porque eles não sabem o que é guerra de verdade e o que é guerra terrestre. E então ele fala sobre isso. O Sr. Lynch, que a afirmação central de Connell é que o caráter essencial do combate terrestre tem demonstrado uma continuidade notável nos últimos 35 anos. Sim, você até que este PEDA, a infantaria esteja no terreno, o terreno está relativamente controlado, ainda se pode controlá-lo, mas isto é, sim, uma coisa fundamental. E, basicamente, o combate terrestre é sobre a aniquilação física do seu inimigo. E os elementos centrais do combate, infantaria, artilharia, blindados e apoio aéreo, permanecem dominantes enquanto... E é por isso que eu vou explicar-lhe por que eu destaquei. Sistemas mais recentes, como drones ou munições guiadas de precisão, alteraram as táticas nas margens sem transformar fundamentalmente a guerra. Não é verdade? Porque agora, quando você olha intensamente o que será pateticamente chamado... Não pateticamente, na verdade, o patos, vamos por este caminho, vai ser chamado, de força conjunta, combate conjunto e operação conjunta, operações multidomínio. A verdade é que hoje eles não estão apenas de fato transformando a guerra nas margens. Você não pode implantar nenhum exército qualquer, incluindo o exército do Zema. Não importa o que pense de si mesmo, você não pode implantar o posto de comando de qualquer tipo de unidade tática em qualquer lugar, porque será identificado, será detectado e será aniquilado. E considerando o nível a falta de defesa aérea real na OTAN, então não há nada que possam fazer a respeito. Então, essencialmente, a estrutura de comando e controle será destruída imediatamente. E é por isso que, como já afirmei muitas vezes, o posto de comando ucraniano, o posto de comando tático, eles têm que se esconder constantemente e têm que se mover até 2 vezes por dia. Caso contrário, hoje provavelmente mais do que isso. E então, mas ele é o senhor. Connell é cético em relação a previsões declarativas ousadas, observando na introdução que o historicismo e a falta de empirismo tornam a maioria dessas afirmações infundadas. Nisso eu concordo com ele. E isso nos leva a este ponto fundamental.
Bem, quando falamos sobre o mundo ocidental, especialmente o exército americano não tem conhecimento da história da Segunda Guerra Mundial. É tão simples quanto isso. Eles não têm, não lhes foi ensinado de forma adequada. Tudo o que eles sabem dos alemães ou de dissidentes, a maioria deles não faz a mínima ideia. A maioria deles. E então, quando se fala sobre o verdadeiro, o que foi a Frente Oriental, como ela foi travada, eles conhecem todos aqueles, sabe, termos como Blitzkrieg ou Operação em Profundidade, mas não entendem as realidades no terreno, exceto foi brutal. Sim, foi brutal. Mas você sabe por que foi brutal? Talvez tenham ouvido falar de Kursk, de Berlim, mas no fim, o General Patton do filme é quem manda lá e eles ainda acreditam em todos aqueles contos de fadas que estão escritos nos livros de história americanos que são ensinados ao corpo de oficiais americanos, que realmente não conhece a guerra. E o livro está no seu melhor quando questiona os métodos mais comuns usados para prever o futuro da guerra e quando identifica lacunas intelectuais nas Forças Armadas do ZEUA. Bem, as Forças Armadas do ZEUA são uma enorme lacuna intelectual. Vou ser bem franco com você. E Conable cuidadosamente reconstrói como o entusiasmo pela revolução técnica militar, a análise da Blitzkrieg e as alegações mais recentes sobre operações multidomínio têm repetidamente gerado excesso de confiança e prioridades distorcidas. Claro que sim. Bem, quando a sua própria história militar é escrita para você por perdedores e perdedores que foram nocauteados pela Wehrmacht, o que mais você pode esperar? E todos aqueles que eram homens de qualquer tipo de integridade, como o coronel David Glantz e o tenente-coronel Jonathan House, que escreveram sem parar sobre isso nas últimas 2 décadas. Tudo o que os americanos sabem sobre a Segunda Guerra Mundial vem dos alemães. Ponto final. Eles não sabem absolutamente nada sobre a Frente Oriental. Ponto final. E eles não sabem como estudá-lo. Ponto. E então, ele fala sobre isso. Ambos os campos se baseiam num raciocínio histórico e excessivamente seletivo. Um pelo exagero e outro pela minimização. Exatamente. Então, e qual é o resultado? É uma completa bagunça doutrinária. São ideias e conceitos completamente moribundos, como a batalha ar-terra e coisas do gênero. Pessoal, sabem de uma coisa? Que tal darem uma olhada no que está acontecendo, na verdade, na Ucrânia? E então Conable também levanta dúvidas sobre os estudos de caso. Eu levanto dúvidas sobre isso o tempo todo. Muitos especialistas ocidentais costumavam entender a guerra. Ele destaca grandes batalhas de armas combinadas travadas entre exércitos no mundo em desenvolvimento durante períodos geralmente vistos pela ótica da guerra irregular. Essas batalhas raramente examinadas na literatura ocidental levantam questões incômodas. Será que analistas americanos e aliados compreendem todo o espectro das tendências de combate globais? Não, eles não compreendem. Não há um único profissional militar agora no Pentágono que realmente entenda o que está acontecendo. A experiência operacional militar do ZEUA é uma vantagem significativa, ou os comandantes estrangeiros, incluindo os de fora da Ucrânia e da Rússia, têm agora mais experiência em guerra de alta intensidade do que os seus homólogos americanos? Sim, eles têm. E mais uma vez, como já afirmei, eles podem enviar o que quiserem, podem enviar quem quiserem. O problema é que, como foi o caso com este tubo de vácuo que supostamente veio de Oreshkin. Há oficiais americanos que escrevem abertamente que sabem que o Patriot PAC-3, que é um patético sistema de defesa aérea não projetado para combater na guerra moderna, de alguma forma abate Kinzhals hipersônicos. Essas armas Mac-10, claro, eles também dependem dos dados dos Iskanders, mas é o que é. E o que posso dizer? Os parâmetros nos deram todos os dados necessários para, por assim dizer, ou material para reflexão, para falar sobre o que eu já afirmei publicamente. Encarem os fatos, o Ocidente combinado foi derrotado porque é militar e industrialmente incompetente. E essas tendências na guerra, querem saber de uma coisa? Eu escrevi 4 livros sobre isso. Quantas pessoas realmente